Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vocês estão felizes? Graças a Deus. Que bom poder adorar o Senhor, né? Que maravilhoso. E vamos continuar nesse espírito de adoração, conduzidos pelo Espírito de Deus, pelo amor do Senhor, e vamos fazer isso lendo a palavra de Deus hoje, em João 15. Vamos prosseguir meditando, recebendo naquilo que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. João 15, nós vamos ler dos versos 1 a 8, amém? João 15, de 1 a 8. Encontraram todos e todas? Vamos juntos. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos e discípulas. Amém? Palavra de Deus para mim e para você. Senta no teu lugar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Mas eu estava aqui com os meus botões, pensando que de todas as buscas que a humanidade nesses milhões de anos de existência tem, a maior de todas, provavelmente é a busca pela liberdade, né? O ser humano sonha e anseia por liberdade a todo custo. O conceito de liberdade é um negócio um tanto quanto discutido, muita coisa dita, falam muita coisa sobre isso. Por exemplo, a noção de liberdade para a filosofia é a capacidade de você agir por você mesmo. Agir por si mesmo, ou seja, agir com autodeterminação. Agir com independência, a partir de leis próprias, quer dizer, a tal da autonomia, né? É interessante. Liberdade é ausência de servidão. Você age a partir do livre-arbítrio, quer dizer, age como você decidiu que é melhor para você. Quem é livre não está preso a nada. Isso é a noção de liberdade. Só alguns exemplos. Thomas Hobbes, por exemplo, diz que o homem livre é aquele que não é impedido de fazer o que tem vontade nas coisas que ele pode fazer por sua própria força e capacidade. O Kant diz que ser livre é ser autônomo. Isso é, dar a si mesmo as regras para seguir. Bakunin disse que liberdade é a revolta do indivíduo contra todo tipo de autoridade, seja ela divina, coletiva ou individual. Isso é liberdade. O Descartes diz que liberdade consiste unicamente em que, quando você decidir fazer ou deixar de fazer algo, você sente que em nenhum momento, nenhuma força exterior te constrangeu, porque você é livre. Enfim, todos esses indicam que liberdade significa ausência de restrições. Liberdade é ausência de interferência. Agora, existem outros ainda que dizem que não, porque liberdade, na verdade, é uma ilusão. Eu já comentei aqui com vocês, da faculdade, um livro que eu li, Sociedade de Espetáculo, né, de um cara interessante. Já fiz um comentário sobre vocês. E ele diz que esse discurso sobre liberdade que a gente tem é furado. Porque ele diz que quando você escolhe, você está escolhendo entre duas alternativas que foram previamente determinadas por outros. Então, liberdade de escolher aquilo que você quer tanto é uma bobagem. Porque você nunca escolhe o que você quer. Você escolhe aquilo que outros determinaram para você. Por exemplo, se você vai numa loja, num shopping, diante de uma vitrine e quer escolher um sapato,
você não está escolhendo aquilo livremente, ainda que não tenha ninguém te empurrando. Você está escolhendo dentro da variedade que foi já previamente escolhida para você. Quer dizer, que liberdade é essa? Segundo ele, ela não existe. Nesse mundo capitalista, por exemplo, que a gente vive, diariamente a gente tem que dividir o nosso tempo entre trabalho, né? Mas lá no trabalho você não é livre. Tem hierarquia, tem obrigações, tem horários, você tem que obedecer. E aí você tem também os tempos, os momentos de lazer, e você acha, não, então eu sou, na hora do lazer, livre para escolher o que eu quero fazer e tal. Mas isso é bobagem, porque você pode escolher entre o shopping e o celular, né? Por quê? Porque é assim que a sociedade determinou que tem que ser os seus momentos de lazer. Então, quer dizer, segundo ele, aquilo que as pessoas chamam de liberdade, e por isso elas pensam que são livres, na verdade é uma liberdade meio fake. É uma liberdade domesticada, porque você escolhe o que foi previamente estabelecido para você. Agora, seja do jeito que for, é interessante que liberdade é um anseio humano. O interessante é que, pensa num negócio que nós, seres humanos, amamos. A gente gosta de fazer tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente bem entender, sem ninguém enchendo as paciências, interferindo em nada, porque a gente sonha e quer ser livre. Esse é o nosso sonho. E aí eu fiquei pensando, por que será que a gente gosta tanto do negócio desse jeito? A gente gosta tanto disso. E ao que parece, muita gente diz isso, parece que quem nos fez assim, né? A gente já nasceu com esse negócio. Parece que essa tal liberdade está na nossa constituição como humano, está na nossa natureza. E dizer isso significa dizer que estar de acordo e buscar a liberdade é estar de acordo com o jeito que nós nascemos, com a nossa natureza. Alguns até dizem que o ser humano só consegue ser inteiro se ele for livre. Quer dizer que parece que nós queremos tanto ser livres porque Deus nos fez em liberdade. Deus nos fez para a liberdade. E não à toa, a nossa irmã Eliana leu aqui, o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, dizendo que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam nele e não se deixem novamente serem escravizados por nada. Parece que existe um projeto aqui que nós temos que entender. E eu quero que nessa manhã você entenda. Porque se Deus nos fez para sermos livres, então nós vamos agora ser livres, glória a Deus. Então, nós vamos fazer o que a gente bem entende da vida com independência, com autonomia. É isso? Mais ou menos. Acho que não. Eu quero que você entenda, porque assim, é verdade, eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor nos fez para a liberdade. Aliás, eu não tenho dúvida porque a palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada diz, em Gênesis, já é dito, Deus não criou robôs previamente programados para ele manipular como ele quisesse. Deus não gerou e não criou marionetes presas em cordões que fazem somente o que Deus ordena fazer. Não. Deus criou seres humanos dotados de livre-arbítrio e sim, ele nos criou em liberdade. Aliás, liberdade que só conhece quem ama de verdade. Eliana já disse aqui. Só quem ama sabe o que é liberdade. Então Deus colocou diante da humanidade a liberdade de escolher, e ela escolheu livremente o que ela queria. O que ela queria? Uma vida sem Deus. É isso que é a liberdade que a humanidade escolheu, quer dizer, ela queria assumir o lugar de Deus, querendo ser livre para fazer do seu jeito. Mas é muito interessante, é algo, aliás, que eu acho muito desafiador, e que essa suposta vida livre que a gente sempre quis, fazendo tudo de nós mesmos, tirou de nós exatamente a liberdade. Olha que coisa, contrassenso interessantíssimo isso aqui. Porque de tanto querer ser livre, não se submeter à vontade de Deus, querendo fazer do seu jeito, acabou acorrentado. Isso é o ser humano. De tanto querer fazer só o que quer, ser humano só dorme se tomar um comprimido, senão não dorme. Quer dizer, está acorrentado, aprisionado num comprimido, num copo de bebida? Eu fico perguntando, é livre? Pode fazer o que quer? Eu acho que não. Ser humano que foi criado em liberdade, mas escolheu fazer tudo sem Deus, acabou escravizado por um celular, por exemplo, e não vive se não tiver ele perto, no bolso, ou até na cama, embaixo do travesseiro, senão não vive. É estranho, né? Esse anseio. Ser humano que acha que só faz o que quer, na hora que acha melhor, acabou escravo de si mesmo e por isso caminha na terra com medo, ansioso, inseguro e depressivo.
diabo de liberdade é essa que a gente tanto busca? Enfim, nós que ansiamos tanto por liberdade, e esse anseio grita dentro de nós, por quê? Porque foi para isso que o Senhor nos fez, tomamos um caminho que parece errado, e nós acabamos perdendo a liberdade verdadeira, querido. Mas nessa manhã, tem alguém aqui no nosso meio, já passeando aqui, querendo nos libertar de fato, e eu não sei se você quer. Porque existe um caminho no coração de Deus. Quando nós lemos lá atrás o capítulo 8 de João, você lembra que o Senhor disse que nós temos que conhecer a verdade, porque a verdade nos libertaria, sim ou não? Por quê? Porque a mentira serve para justificar as burradas que a gente já fez, e justifica sim, mas nos aprisiona. Entretanto, a verdade, só a verdade é capaz de nos dar a liberdade. E nós lemos mais no capítulo 8, nós vimos lá que se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente nós seremos libertos. Se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente nós seremos libertos. Então, o que ele tem não é essa liberdade que o mundo diz aí, não é uma mentira, não é uma liberdade falsa, fajuta, mas que acaba nos escravizando em tudo, não. É uma liberdade verdadeira, e o Filho de Deus tem, de verdade, por isso ele está aqui hoje, ele deseja ensinar em mais essa oportunidade aos seus discípulos, não só aqueles 11 homens, mas ele quer ensinar a todos e todas que estão diante dele, ouvindo as suas palavras nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, quero que você observe esse caminho de libertação verdadeira. Nós chegamos no momento em que Jesus saiu do cenáculo. Nós estamos meditando aqui nesse cenáculo, nessa Santa Ceia. Aqui, Jesus saiu, e no último versículo do capítulo 14, ele diz para os discípulos, depois de tudo que ele já disse, levanta-se e vamos embora daqui. Eles estavam no cenáculo, lembra? Levanta-se e vamos embora daqui, vamos sair daqui. E no capítulo 15, então, começa com Jesus caminhando pelas ruas de Jerusalém, caminhando com os discípulos em direção ao Getsêmani, em direção ao Jardim das Oliveiras. E só para você não esquecer, ele está no momento se despedindo dos discípulos, porque ele vai morrer. Ele está se despedindo deles aqui. E aí ele já tinha dito que era muito importante que os discípulos aprendessem a se diminuir, a serem humildes, servos de todos, como eles precisavam amar as pessoas da mesma forma como Jesus os amava. Ele disse que Jesus, ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chegaria ao Pai se não passasse por ele. Ainda no capítulo 14 ele falou, olha, não fiquem perturbados, porque eu vou embora, mas vocês não ficarão órfãos, porque eu vou pedir e o Pai vai enviar o Paráclitos, o Espírito Santo, para interceder por vocês. Vocês não estarão sozinhos, calma. E imagina então Jesus caminhando aqui naquelas ruelas de Jerusalém em direção ao jardim, e eles queriam, e Jesus aqui nesse momento então quer ensinar mais alguma coisa, ensinar eles ao quê? A se libertar de armadilhas malignas, aliás, desse mundo que quer mentir, porque ele veio ao mundo para dar uma liberdade verdadeira. E por isso Jesus constrói aqui uma imagem assim, agrícola, muito intrigante, com uma coisa que era muito comum em Israel, o quê? Uma videira, quer dizer, um pé de uva. Ele usa essa imagem, né, da roça, um pé de uva. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. Já de cara significa que tem videira falsa, né? Esse mundo usa mentiras e falsidades para aprisionar, mas Jesus é a verdadeira. Portanto, nele nós podemos confiar que ali existe liberdade. Vocês são quem? Os ramos. E ele está dizendo aqui que ele é o caminho para a nutrição, sustento, para a produção da nossa vida. Ele está dizendo que os seus discípulos são parte dele mesmo. Quem é discípula, não está solto, não está perdido, não está desligado. Pelo contrário, está ligado e sustentado em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer, é nele que está o que nós precisamos. E ele fala mais o quê? O meu pai é o agricultor. Quer dizer o quê? Por trás de tudo, por trás está o próprio Pai, está o próprio Deus Pai, quer dizer, que é quem fez, quem mantém e quem cuida de tudo, quem cuida da obra. Tem alguém por trás de tudo. E do agricultor, e é dele que parte tudo na lavoura, é o Pai quem planta. O que quer dizer isso? É o Pai que enviou Jesus. É o Pai quem cuida, arrancando e podando a sua lavoura. E quem, no fim de tudo, será glorificado, é Deus Pai. Observe esse momento. Então Jesus ensina que os ramos que não dão frutos, o pai vai lá com uma tesoura, já viu a tesoura de poda? E corta. Agora, os que dão frutos, ele poda, para que frutifiquem mais. E o propósito desse agricultor aqui parece que é conservar o que é melhor e descartar aquilo que é pior.
Porque quem não dá fruto seca, e por isso o Pai corta, retira e atira no monte seco para depois ser queimado, diz Jesus aqui. É o Pai quem poda, é o Pai quem limpa, é o Pai quem purifica para que os frutos possam aparecer e vir vistosos. E Jesus diz algo intrigante, os discípulos já passaram por isso, eles já foram limpos, por quê? Eles já receberam a palavra. Por quê? É a palavra de Deus na boca de Jesus que purifica, que poda, que limpa e ajuda a produzir os tais dos frutos que a gente tanto precisa. Observa que intrigante. Um ramo fora da videira não produz fruto. Um discípulo solto e sozinho sem Jesus também não produz nada. Sem comunhão, sem dependência de Jesus, isso é fundamental. Não tem nada que nós podemos oferecer para ninguém. Nós não frutificamos. E é justamente essa comunhão que gera os frutos. E é interessante que Jesus não espera que ninguém gere nenhum fruto sozinho, por si mesmo, não. O ato de permanecer ligado à videira é que faz com que os ramos deem frutos. Entende isso? Os frutos não são dos ramos, os frutos são da videira. E ao final Jesus diz, aquilo que vocês quiserem, então peçam, porque vai acontecer, será concedido. Agora aqui na mesma dimensão da semana passada, o pedir aqui é orar, e orar aqui, como nós entendemos, a oração que é ouvida e atendida é aquela que é feita para glorificar o nome do Pai. Pode pedir que vai ser atendido para que o nome do Pai seja glorificado. Veja, nós não estamos aqui no mundo abandonado, e você não de jeito nenhum, porque o agricultor que plantou um lindo jardim no começo de tudo, plantou também uma vinha, e essa vinha cresceu, e formou, e chamou ramos, e constituiu, e ele continua cuidando dela até hoje. A ideia é essa, ele está conosco, e ele cuida da sua videira, ele cuida dos seus ramos, e eu quero que você creia nisso, porque isso é fonte de esperança, você não esqueça disso nunca. O agricultor continua até hoje cuidando, ele continua cortando, ele continua podando os ramos da sua videira, porque ela precisa continuar frutificando, esse é o plano de Deus, esse mundo precisa ser livre, e você não está no mundo aí jogado qualquer coisa não, você é dele, você crê nisso? Mas tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é que esse ensinamento de Jesus aqui, um tanto quanto metafórico, contém uma lógica de vida que já foi até dito para você aqui hoje nesse culto, que ela é muito desafiadora, ela é muito intrigante para o mundo que você vive hoje. A lógica de Jesus nesse momento de ensino aqui é estranha, porque esse mundo e essa lógica mentirosa diz que você é livre quando você fizer o que você bem entende da sua vida. Você é livre quando você não está preso a nada. Você é livre quando você focar as coisas em você mesmo para você ser feliz. Você já ouviu? Você é livre, meu amor. Vai lá. Faz o que você quiser. Você merece. Então, se essa mentira tem mais aprisionado as pessoas e tirado delas a liberdade, aquilo que Deus criou, nessa manhã o Senhor está dizendo aqui, inclusive na contramão de tudo isso, porque para Ele você nunca vai ser livre de verdade acreditando nesse papo furado. Você é livre sim, mas sabe por que você é livre? Porque você é dele. É por isso que você é livre. Você tem dono. Se o mundo diz que você tem que viver livre, leve e solto, por aí fazendo o que você quiser, e isso tem feito tanto mal na vida das pessoas, o Senhor vem te dizer essa manhã que você não está solto é nada, você é dele, você pertence a ele, você faz parte dele, você e a sua vida será livre de verdade quando o Senhor da sua vida for ele, porque ele quer e pode te libertar de verdade. A liberdade de verdade só existe naquele que nos criou para ser livre, mais nada. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. O mundo que diz que a gente tem que pensar mais em nós mesmos, mas isso é uma mentira que tem nos acorrentado, nunca vai entender e aceitar que você e eu somos livres. Por que nós somos livres? Porque nós vivemos ligados em Jesus, e isso nós entendemos, isso é liberdade de fato, e só você sabe disso. Esse é o precioso do Senhor e do Evangelho. Esse é o que é na contramão de todo mundo. Então, nessa manhã, tem alguém aqui com uma marreta na mão querendo quebrar a corrente. Eu não sei se você está disposto. Ele veio para arrebentar a corrente nessa manhã. E eu quero que você tome posse. O Senhor veio aqui nos libertar aqueles e aquelas que se rendem a Ele. E nós temos que tomar posse desse momento do Evangelho. E nós temos que tomar posse disso e fazemos isso entendendo que o Senhor pensa por liberdade. Porque para o Senhor, liberdade não é esse projeto furado que está lá fora, não.
Ele quer e pretende que nós sejamos livres de verdade. Então nós temos que entender, perguntando, Senhor, quando é que eu vou ser livre de verdade? Como é e quando eu sou livre de verdade? Essa é uma pergunta que a palavra de Deus pode te responder para te direcionar e te ensinar o que é a liberdade que nós temos que buscar e aonde nós nos sentiremos verdadeiramente livres, amém? Então, Senhor, quando é que eu serei livre de verdade? Eu vou dizer para você, hoje só 3 coisinhas, estou mais sintético hoje, só 3. A primeira coisa que eu quero dizer para você, quando é que eu serei livre de verdade? Sabe quando? Quando você se conscientizar que Deus deseja que você faça parte de algo muito maior do que você mesmo. Eu quero te dar o caminho de liberdade hoje. Uma coisa que tem que estar dentro de você, no teu coração. Quando é que eu vou ser livre de verdade, Senhor, de fato? Quando você se conscientizar que para Deus o que Ele quer é que você faça parte de algo muito maior do que você mesmo. Toma posse do Evangelho. É preciso que o povo de Deus nessa manhã compreenda o que está acontecendo nesse mundo que a gente vive. Existe um projeto de liberdade mentirosa sendo vendido todos os dias e a gente, pior, nós estamos comprando. E nessa manhã o Senhor veio aqui para nos dizer o que Ele entende por liberdade, o que é isso para Ele. Porque se para o mundo você é livre quando você vive sozinho, quando você vive como você quiser, quando você pensa só em você mesmo, você é livre quando você faz tudo que você tem vontade, que deu na sua cachola, pensando só no seu bem-estar, quem que é o centro aqui? Onde é que está o mais importante aqui? Então liberdade, nesse projeto, é buscar satisfação pessoal, sim ou não? Mas, ao contrário, isso tem nos aprisionado. Isso não tem feito bem para nós. Por quê? Porque isso não liberta ninguém. Porque, pelo contrário, isso te acorrenta e te joga nas prisões escuras dentro de você mesmo. E nós estamos perdidos aí dentro de nós mesmos. Nós não estamos achando saída, solução para a vida. Por isso o Senhor está aqui hoje, para te dizer que não é nada disso. Liberdade é entender que você não é um ser sozinho no mundo. Você não é isolado, você não é individualizado. Você pensando só em você mesmo, não. Você faz parte de algo muito maior do que você mesmo. Tem um povo que tem que ter sonhos maiores e pensar maior aqui, mas além de si mesmo. O projeto de liberdade do Senhor inclui um Deus que é Pai, o Filho, o Espírito Santo, inclui você, inclui todas as outras pessoas que o Senhor deseja libertar neste mundo, em nome de Jesus. Vai muito além de você mesmo. E dizer isso hoje é um problema, porque a gente conversa com as pessoas dentro da igreja e as pessoas estão com um problema enorme, sim ou não? A gente não consegue se desligar de nós mesmos. É uma coisa impressionante, querido, em nome de Jesus. Você, ao invés de um ser solitário, pensando no seu bem-estar, é alguém ligado a um projeto de mudança do mundo, que partiu do coração de Deus. Querido, você se dá conta do tamanho disso? Vai muito além dos seus sonhos. Vai muito além do que você deseja. O Pai é o agricultor, diz Jesus. Ele plantou uma videira. Ele enviou Jesus aqui para salvar. E Ele chamou você para fazer parte desse projeto de salvação. E ainda por cima, te deu o Espírito Santo que sempre vem e te ajuda. E assim, se você se conscientizar que a vida não se trata somente de você, mas do que Deus quer fazer junto com você, você vai se libertar de todas as cadeias desse mundo, em nome de Jesus. Isso é a vida. O povo de Deus tem que sair dentro de si mesmo, senão não tem cristão, não tem salvação, não tem mudança nesse mundo. E quando eu leio isso, eu fico me perguntando o quanto as pessoas dentro da igreja têm que entender o quanto um cristão, uma cristã, não pode existir somente para si mesmo. Não dá. Isso não existe para Jesus. A grande prisão que nos enfiaram é aquela que nos faz achar que nós somos o centro de tudo. Já disse o José aqui para você hoje. Você vê que o Senhor está falando neste lugar, em nome de Jesus. Que nós temos que nos valorizar, né, Zé? Que a minha dor, só você, não, ninguém sabe, a minha dor é a minha dor, ninguém sabe, só a minha maior. Tudo gira em torno de nós. E com isso nós deixamos de entender e participar do maior, do grande projeto de libertação do Senhor. E nós deixamos de nos envolver com o Deus que nos liberta e nós perdemos a nossa liberdade. Nós entramos para dentro do buraco, da caverna de nós mesmos e vamos viver lá as nossas miudezas. Querido, em nome de Jesus, presta atenção aqui, isso é importante demais. Você não vai precisar de um comprimidinho para dormir. Isso é muito importante, presta atenção aqui. O Senhor nos criou para a liberdade, mas o mundo abriu mão de Deus. E por isso abriu mão do Senhor, vive acorrentado. E nós que queremos ser livres de verdade, você quer ser livre de verdade? Você quer?
Nós que queremos ser livres de verdade, seremos quando nós renunciarmos a nós, a isso que está aí, e entender que Ele nos chamou para algo muito maior do que nós mesmos, para fora de nós mesmos, em nome de Jesus, amém? Isso é evangelho. Isso é muito difícil de ouvir, mas isso contrapõe o que você está sonhando aí hoje, lá no mundo, mas é o Senhor na tua vida. Desculpa o palavrão que eu vou dizer, você vai ficar chocado comigo, talvez você vai cair da cadeira. Eu não sou, você não é o centro do mundo, perdão. Me perdoa. Nós não somos. O centro do mundo é outra coisa. Sim ou não? No século XVI diz que você é o centro do mundo. E a partir daí inventamos essa desgraça do mundo que nós conhecemos hoje. O ser humano está no centro de tudo. Fazendo o quê? Tomando comprimido para dormir. Desculpa. Pode tomar, não tem problema não, mas entendeu? Não. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo e é um povo que é livre de verdade. Isso é o projeto de Deus. Todo um povo. É o agricultor que planta, que cuida, que poda. É o Filho que veio e ministrou a palavra. É o Espírito Santo de Deus que revela o que foi ministrado, intercede, inspira. E é o povo de Deus que renuncia às cadeias do si mesmo, se conscientiza que Deus espera que ele se envolva com algo que vai para muito além de si mesmo. Porque 99,99% dos dramas que a gente conversa assim, eu não estou bem, eu estou triste. Eu estou com cãibra, a minha unha encravou. O esmalte não está bonito. Meu celular não está funcionando direito. Eu não estou. E isso é um drama. Por quê? Porque nos tira a liberdade que Deus tem para as nossas vidas. Você entende isso, sim ou não? Aqui tem um caminho de libertação, meu irmão. E você tem que tomar posse de... Não precisa fazer curso de libertação para jogar sal grosso nos irmãos, para expulsar demônio. Não. Você precisa se conscientizar da liberdade que o Senhor tem para a tua vida. E é isso que importa. É esse povo que se conscientiza. As religiões desse mundo têm aprisionado as pessoas dentro de si mesma. Porque é religião, atrás de religião, fazendo e passando e massageando o ego humano. E quando não, nos aprisionando, as pessoas nas cadeias da grana, do dinheiro, da posse, da riqueza, da mentira. Mas Deus não tem prisão para ninguém, em nome de Jesus, amém? E por isso o convite libertador dele para você hoje é que você se liberte de tudo isso. Como? Se conscientize que liberdade de verdade está em Cristo Jesus e no que Deus deseja fazer, e não em você mesmo. E Ele quer te chamar para algo para muito além de você e muito maior do que você sonhou. Se envolva com sonhos maiores, se envolva com planos maiores do que essa miudeza que estão dizendo para você aí. Não se apegue nisso que está na cela do teu celular, não. Não faça isso, mas se envolva no grande plano que Deus tem. Ele quer te usar para salvar esse mundo em nome de Jesus, amém? Você é fundamental nos planos de Deus. Isso é fundamental, em nome de Jesus. Mas a pergunta é, Senhor, quando é que eu serei livre de verdade? Segura Jesus aí, que ele está hoje bom. Você vai ser livre de verdade, segundo o Evangelho, quando você ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque ela serve para lapidar e melhorar você. Quando é que eu serei livre de verdade? Quando você ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque ela serve para lapidar e melhorar a sua vida. Veja, observe como é que se quebra a corrente na nossa vida. Jesus caminhando em direção ao Getsemane, nos versículos 2 e 3, ele falou o quê? Presta atenção aqui, eu vou ler para você. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz a limpa, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. E vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Toma posse aqui. Significa que o agricultor que plantou a vinha continua cuidando dela primeiro. Ele corta os ramos que não frutificam, ele poda para fortalecer os que aceitam frutificar, para que eles se fortaleçam mais ainda e para que frutifiquem mais ainda, porque o objetivo do agricultor aqui é que tem que produzir fruto, e muito fruto de justiça, frutos dignos de arrependimento, porque esse mundo tem que melhorar, tem que mudar, então só vai mudar quando o povo de Deus frutificar, em nome de Jesus. Como é que o agricultor do universo faz a limpa? Como é que o agricultor faz a poda da videira? Através das palavras que Jesus ministra. Vocês já estão limpos, porque eu estou ministrando, vocês já ouviram as minhas palavras, vocês já estão podados, vocês já estão limpos, purificados.
Presta atenção aqui. Por isso ele diz, então, eu já retirei os ramos secos, infrutíferos, até Judas já deu no pé. Vocês já foram podados para que deem fruto. Por quê? Porque vocês já ouviram as palavras que eu ministrei. Não é isso que Jesus diz aí? Está escrito na tua Bíblia, sim ou não? Já meditamos em outro momento aqui de João mesmo, que Jesus diz que ele mesmo não julga ninguém. Ele não veio para julgar, porque o julgamento não será feito por ele, mas a palavra que ele ministrou julgará no último dia, porque quem ouve e obedece a palavra será salvo, quem ouve e despreza já está condenado. Não é isso que ele disse aí? Nós já lemos isso. E eu quero que você tome posse. Porque o que significa isso? Que a palavra de Deus é a ferramenta que Deus usa para limpar o que não serve, para podar e melhorar a nossa vida. Tem coisas em você que não servem. Para quê? Para que você seja livre. E o que ele faz? Como? Falando, com palavra. Toma posse em nome de Jesus. Querido, é muito importante isso. Se o que tem se apresentado para nós é uma grande prisão, se tiraram a nossa liberdade, compreenda como Deus faz para arrebentar essas cadeias que querem nos prender. O que ele faz? Ele ministra a palavra. Você entende isso? Olha como isso é importante. É a palavra que nos mostra aquilo que está seco e precisa ser tirado, cortado da nossa vida. De onde é que vem isso? É a palavra que limpa o que não edifica. É a palavra que poda o que já está velho, murcho e seco. Para quê? Para que o broto novo venha e a vida melhore. De onde vem isso? Da tesourinha que está na mão dele. A palavra de Deus ministrada. Observe que é importante. Se a palavra não poda o que não está bom, o novo nunca vem. Então você vê na igreja uma palavra, que palavra dura, pastor. Ai, meu Deus do céu, vai ninguém para ouvir essa palavra. Deus está com um tesourinho. Podar dói, sabia? Assim como cortar também. Dói, mas se podar, melhora. Vem o novo e fica mais forte, sim ou não? E fica revigorado. Se de tanto errar, nós acabamos aprisionados, o Senhor veio, Ele sempre vem, e ministra uma palavra que tem poder de nos libertar, sim ou não? Já foi dado testemunhos para você aqui hoje. Que vivia lá como vivia, ouviu a palavra, aí quebraram-se correntes em sua vida. Por isso, nessa manhã, tem alguém aqui de novo quebrando corrente, e ele veio para nos ensinar quando é que nós seremos livres de verdade. E livres de fato, nós seremos quando a gente ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque é ela que Deus usa para limpar, para podar, para melhorar, para nos libertar, para revelar aquilo que não foi Deus que nos deu. E assim você vai saber o que é a alegria do que é uma liberdade de verdade. Quando a palavra vir, então receba a palavra, aceite ela. Dura essa palavra, ela falou de mim, é isso que eu estou, eu sou isso aí, sou dura. É dura, mas ele está melhorando a minha vida. Ele está podando, ele está limpando em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Então, querido, livre não é quem faz o que quer, livre é quem faz o que a palavra de Deus manda. Livre não é quem faz o que pensa, é o que a palavra de Deus pensa, porque ela tem poder de quebrar qualquer cadeia deste mundo e ela pode nos salvar em nome de Jesus, amém? Mas a pergunta é inspiradora, quando é que eu serei livre de verdade? Em último lugar, você será livre de verdade quando você não arredar o pé de Jesus, quando você permanecer nele, porque assim você vai conseguir alcançar a vida dos outros, para que eles também conheçam o que é liberdade de verdade. Quando é que eu vou ser livre de fato? Sabe quando? Quando você permanecer em Jesus, quando você não arredar o pé, assim você tem como alcançar os outros, e você vai poder mostrar o que é liberdade. Presta atenção o Senhor aqui ensinando. Versos 4 e 5, ele vai dizer o quê? Permaneçam em mim que eu permanecerei em vocês, sim ou não? Ele vai dizer, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim, porque eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse que dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Observe essa analogia. Quando eu leio esse trecho do Evangelho, eu fico vendo, todas as vezes que eu li ele, como Jesus insiste na importância de nós sermos fiéis. Fiéis. De não sermos inconstantes. De nós permanecermos ligados a Ele. Porque ele fica repetindo o tempo todo aqui da importância de nós permanecermos. 1, 2, 3, 4, 5, fala 6, 7, 8, 9 vezes a mesma coisa. Por quê? Porque existe uma maneira de libertar tudo daquilo que tem te limitado, aquilo que tem impedido a verdadeira liberdade. Tem um jeito daquilo que o Senhor quer fazer, o quê? Permanecendo em Cristo Jesus, ué. Por isso que é importante. Como é que eu me liberto de tudo?
eu estou me sentindo agarrado, preso, escravizado. Permaneça em Cristo. Não arrede o pé dele por nada. Não troque Jesus por nada neste mundo, querido. Entenda que isso que se tornou mundo é fruto de um mundo que não permaneceu em Deus. Um mundo que abriu mão dele e quis fazer sozinho. Para ter a liberdade que ele criou de volta, sabe o que você tem que fazer? Renunciar a tudo isso, essa mentira, e não arrede o pé dele, querer estar com ele. Não deixe ele embora do teu jardim, não. Isso nos liberta. Isso nos dá o privilégio de novo. Nós temos que permanecer em Jesus e nos seus planos. Porque assim nós vamos ser libertos. E permanecer aqui é vincular, né? Permanecer aqui é estabelecer um relacionamento íntimo, sincero. Permanecer é ser constante. Permanecer aqui é sim, sim, não, não. É saber o que é da vida. Permanecer aqui não é ser assim, uma hora é um crentão daqueles que você falou, eita mistério. Porque a igreja toda hora é bênção, oh glória. Daqui a pouco nem no bairro da igreja passa mais, né? Toma um avião para não passar na rua da igreja. De repente Deus é tudo, daqui a pouco quer viver livre, leve e solto, como se Deus não existisse mais. Tem palavra, não tem? Não. Entenda o caminho de libertação, de liberdade. Essa permanência, essa constância, a nossa vida melhora mediante condições. Só se nós permanecermos nele, nós vamos frutificar, e só. Você entende isso? Isso é muito importante. O que significa isso? Que se nós permanecermos nele, nós vamos produzir e nós vamos ter o que oferecer para os outros. Nós não queremos tanto oferecer uma palavra, abrir a boca, não queremos. Pois é. Nós só teremos o que oferecer se nós somos fiéis com a obra de Deus. Se nós, queridos, estamos na igreja ouvindo uma palavra, se nós fizermos isso, nós vamos nos encher de frutos, dos frutos do Espírito, e nós vamos ter o que oferecer para os outros, só assim. Por isso que nós somos chatos aqui, não falta nos cultos do Senhor. Você é do ministério, você é da intercessão, você é do não sei da onde, você é do louvor, você é do não sei da onde. Venha nos cultos de semana, porque você tem que estar cheio de frutos que o Senhor quer colocar aí dentro. Por quê? Porque você tem que abrir a tua boca e oferecer, porque Deus quer libertar todo mundo, a sua criação, e eu e você somos parte desse plano de liberdade do mundo. Por isso nós temos que estar cheios, e só está cheio quem permanece nele. Essa inconstância vai e vem, tá, não tá, quer, não quer. Ai, glória a Deus, ai, aleluia, ai, desgraça, está xingando. Nós temos que ser constante. Livres nós seremos de fato quando entendermos que nós somos e quem somos nós nos planos de Deus. Quem sou eu no coração do Senhor? Quem é você no coração do Senhor? Bom, já te adianto, você não é o agricultor. Você não é Deus. Você não pode tudo, você não faz tudo, não. Você não é Deus. Nós não somos a videira que Ele plantou. Não, não somos. Nós somos os ramos que só surgiram e existem e estão vivos porque Ele plantou uma videira. Ele plantou uma via nesse mundo e nós somos os ramos. Agora observa, de nós o Senhor espera o quê? Que nós permaneçamos ligados à videira. O tempo todo, constantemente. Porque assim nós vamos frutificar. E quando você frutificar, você vai alcançar os outros com os teus frutos e assim nós seremos libertos das amarras deste mundo. Só existe liberdade verdadeira quando você sai daí, dessa cadeia que te colocaram, e vai alcançar a vida de alguém, porque você vai se preencher de um tanto do Espírito de Deus, de alegria, de contentamento, de felicidade, e você vai saber o que é vida de verdade. Se o mundo nos aprisiona com uma mentira, que nós temos que fazer somente para nós mesmos, libertação disso é fazer parte dessa plantação de Deus na terra, que existe para saciar os outros. Está aqui o caminho. Libertador é ter o que dizer dentro de um lar que está aprisionado pelo diabo. Isso é libertação. Libertação é quando uma pessoa vir até você, onde for, você poder orar e saber que o Senhor vai te ouvir, porque tem um Espírito na tua vida que intercede por você junto ao Pai. Isso é libertação. É isso que o Senhor espera de nós. Libertador é receber e depois ter uma palavra para dizer para alguém que está aprisionado por aí sem saída. Isso é libertador, sim ou não, Lê? Eu tenho que dizer para você, porque eu ouvi domingo, então eu vou dizer e eu vou te ajudar a sair dessa. Isso é libertador, meu irmão, em nome de Jesus. Isso são frutos que você tem para saciar a necessidade dos outros. E é tudo que se espera de nós. Queridos, nós sempre temos uma oportunidade. Nós sempre estamos hoje, como foi dito aqui, já diante de uma oportunidade.
E você está, o Senhor veio aqui hoje para quebrar corrente, porque o diabo está querendo aprisionar as pessoas, o diabo está querendo aprisionar a igreja, mas o Senhor vem e quebra. Eu quero dizer para você, se quer te aprisionar, não aceite não. Diga para ele, eu sou livre. Sabe por quê? Porque o Filho já me libertou e eu nunca mais vou me submeter a nenhum tipo de jugo, de corrente de prisão, não. Porque foi para a liberdade que ele me libertou. Eu não me submeto a isso, não. Não aceite isso. Não volte para trás, não, como já foi dito aqui hoje, em nome de Jesus. Paulo diz, foi para a liberdade que tive. Não volta para trás, não. Diga para esse capeta, eu sou livre porque o Senhor me libertou. Eu não submeto a isso novamente, não. Em nome de Jesus. Então, faça parte. Não abra mão do único que sabe o que é liberdade de verdade para você. Foi ele que fez. Se envolva com ele. Vai para a igreja assim porque você precisa ir. Ouvir uma palavra e participar da obra de Deus. Não adianta ir para a igreja também e sair. Vai lá, ouça uma palavra. Se envolva na obra de Deus, porque assim é a sua vida. Sei lá, vai ser uma penca. Uma penca, tem cacho, penca de fruto tão grande, tão lindo. E as pessoas vão olhar e eu quero estar perto desse aí, eu quero também, eu quero isso aí que você é, eu quero essa alegria, as pessoas vão querer. Quer dizer, imagina as pessoas olhando para você e vendo cachos de uvas lindos, maduros, vermelhos, suculentos, e querendo provar da sua vida, querendo mais do que você tem em nome de Jesus, glória a Deus. Sabe o que é isso? É o plano de Deus, e Ele quer usar você em nome de Jesus, amém? É isso que Deus quer fazer. Ele quer que as pessoas olhem e vão querer você orando lá na casa deles, que vão querer você ajudando, vão querer você pregando a palavra que vai libertar. Porque diante das pessoas tem um grito ansiando por liberdade, elas querem se libertar também. Cada pessoa que você encontra na rua sonha por liberdade, mas estão livres, estão acorrentadas. E precisa, sabe do quê? De uma voz, de uma boca abrindo e falando, querido, senta aqui que eu vou orar por você um pouco, e o Senhor vai ser Deus na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Entenda que Jesus não espera, e nós não vamos conseguir produzir frutos a partir somente de nós mesmos, não. Sozinhos, isso não existe. Afinal, nós somos só os ramos, somente os ramos. E nós não conseguiremos se nós estivermos ligados permanentemente nele. Essa é condição, você tem que tomar posse. A única liberdade possível para o ser humano é a dependência do único que pode nos libertar de fato. Não tem jeito. Não pode, porque foi ele que criou. Foi ele que criou, por isso que pode. A mentira contada todos os dias é que nós podemos existir por nós mesmos. Nós podemos estar soltos no mundo. Agora eu vou, agora não quero. Mas como a gente não pode, a gente sabe que não pode, a gente está inseguro, né? Soltinho, você fica inseguro? A gente está ansioso, a gente está depressivo, a gente está prisioneiro de nós mesmos. Por si só, desligado dele, a gente seca. A gente seca. Desculpa. Então entenda que o Senhor veio hoje aqui porque Ele nos quer livres. Ele quer libertar em nome de Jesus, mas ligados nele. A razão e sentido de estar e da nossa vida frutificar é que nós estamos ligados nele. E nós vamos frutificar para o reino de Deus, amém? Isso é ser crente, cristão de verdade. Não basta dizer que é galho, não basta estar na videira. Não basta vir aqui dizer que é crente que está na igreja. Não, precisa frutificar. Porque crente dentro da igreja que não frutifica, já cortou um monte no Senhor. Não porque ele não ama, mas porque não serve para nada. Presta atenção em nome de Jesus. Isso é duro, mas meu irmão, é para isso que nós existimos, para frutificar para o reino de Deus. A razão da tua vida está aí. Cumpra a razão da tua vida, você vai ser feliz, você vai ser pleno, você vai conseguir dormir igual um anjinho de noite, porque os anjos vão cuidar do teu sono em nome de Jesus. Sai daí em nome de Jesus e vai ser o que o Senhor espera de você, amém? Não basta a religião, de alguma forma nós temos que estar ligados a Ele, de alguma forma nós temos que estar fazendo as mesmas obras dEle, recebendo dEle a seiva da vida, que nos ajuda a se fortalecer e lá libertar os outros também. Aqui está o projeto de Deus para a tua vida em nome de Jesus. O que adianta estar com Ele somente para benefício próprio? Adianta? Adianta receber dEle para produzir frutos para si mesmo? Adianta? Galho de videira chupa uva? Chupa uva? A uva que ela produz porque está ligada na videira serve para outros. Em nome de Jesus. Eu quero que você tome posse. Estar com Ele sem produzir fruto para os outros, para Deus não serve. Não serve. Vai ser cortado. Por quê?
Inclusive, está atrapalhando, está impedindo a videira de alcançar outras vidas e produzir mais fruto ainda. Essa é a verdade. Por isso que não pode. Porque não pode aí estar usando o lugar de alguém que quer produzir fruto, não, em nome de Jesus. Amém? Por isso, diante de um projeto de mundo feito de cadeias, nós somos hoje visitados por um Espírito que veio para quebrar cadeias. Você toma posse disso, sim ou não? Um Deus que liberta de verdade. Ele está aqui no nosso meio e eu quero que você tome posse, porque dele nós recebemos uma palavra de libertação, porque nós queremos ser livres de verdade. Você quer ser livre de verdade? Por isso nós perguntamos, Senhor, quando é que eu sou ser livre de verdade? Quando você se conscientizar, meu irmão. Deus deseja que você faça parte de algo muito maior do que você mesmo, do que as suas manias. É muito maior, é mais nobre. Esse mundo tem que mudar. E quando ele vai mudar? Se o povo de Deus não se envolve em algo além de si mesmo. Quando é que eu vou ser livre? Quando você ouvir e obedecer a palavra de Deus, porque ela serve para te melhorar, para te fazer crescer, para te fortalecer, para que você dê muitos frutos. E finalmente, quando é que eu vou ser livre de verdade? Quando você não arredar o pé, quando você permanecer nele, porque é assim que você vai alcançar a vida dos outros que não conhecem o que é liberdade, essa liberdade que ele pode oferecer. Permaneça, não arreda o pé, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, o caminho para a liberdade verdadeira é dependência de Deus, não adianta, não existe essa noção, esse conceito humano de liberdade é uma furada, porque quando nós dependemos dele, nada mais nos subjuga. Presta atenção numa coisa que eu sempre uso esse jogo de palavras. Você precisa de tudo, mas você não depende de nada. Você precisa de emprego, você precisa de pessoas, você precisa de casa, você precisa de carro, você precisa de dinheiro, você precisa de tudo para viver. Mas você não depende de nada. Como? Quando você depende de Deus. Quando você depende só de Deus, você não se subjuga por nada. Porque Ele vem e Ele providencia o que você precisa para viver. A seiva vem dEle. Você não depende de nada, você só depende dEle em nome de Jesus. Nós não nos subjugamos a nada. Povo de Deus que vive ligado na videira. Essa videira, essa fonte de vida eterna que tem, existe, está aí à nossa frente. Muita gente vive nesse mundo achando que vai fazer alguma coisa por si mesmo. Muita gente faz isso. Vou resolver o problema lá de casa, pastor. Lá aquele negócio da família eu resolvo, pastor. O meu casamento deixa que eu resolvo. A minha vida financeira eu vou resolver sozinho. Isso só tem aprisionado as pessoas. Muitos acham que até pode fazer, a gente falou essa semana, né? As pessoas acham que pode fazer algo de bom para alguém sozinho. Aí eu vou lá ajudar aquela família. Você vai? Querido, esquece isso. Essa palavra de hoje nos lembra que sozinho não tem libertação. Sozinho nós não ajudamos ninguém. Sozinhos nós não mudamos nada. Porque só nós vamos conseguir alguma coisa se nós estivermos ligados a Ele, permanecendo nele, dependendo dEle, porque vida livre de fato só Ele pode dar em nome de Jesus, amém? Eu quero que você entenda isso. O Senhor veio mais uma vez com uma palavra, com uma tesoura na mão, né? Deus está podando nessa mão, você recebe? Está doendo, pastor? Essa poda aqui, ó, é para você crescer bonito, vistoso, e vai encher a tua vida de frutos em nome de Jesus. É tratamento do Senhor para que você seja livre de fato e a tua vida seja para a glória do nome dEle. É tão bonita, é tão vistosa, é tão cheia de frutos que vai ser para a glória do nome dEle. Não existe crente autodeterminado, não existe crente autônomo, como a gente ouve. Eu já ouvi isso na boca de um pastor. Deus nos fez para ser autônomo. Mas não é autônomo, porque a palavra autônomo é que tem lei própria. Que lei própria que é minha, que eu tenho que viver? Autônomo do quê? Isso aqui é do capeta. Deus não fez você para ser independente de Jesus, nem dos outros. Um ramo depende de outro ramo. A vida que flui em mim tem que fluir em você também. E na vida do irmão e da irmã que está aí do seu lado, tem que fluir nele também. Nós não somos sozinhos. Esse é o projeto de liberdade que Deus, tudo sai dele, passa por todos nós e volta para a glória do nome dele. O nome disso é Jesus Cristo. É assim que é Jesus, é assim que temos que ser nós em nome de Jesus. O mundo tem inventado uma religião aí, só para desabafo, uma religião de gente consumidora, uma religião que você olha, e nosso irmão José já falou com toda a sabedoria aqui hoje, uma religião feita de pessoas que querem só receber, mas não quer doar, né, Zé? Só quer receber, não quer doar. E quando doa, Zé, parece que está emprestando, porque doa, mas quer alguma coisa de volta. O que eu vou ganhar com isso? A espiritualidade virou um produto que a gente comercializa nesse negócio que inventaram aí de teologia da prosperidade. A gente está comercializando. Isso é o extremo oposto do evangelho. Isso não tem nada de evangelho, pelo amor de Deus. Vamos acordar. As pessoas estão fazendo negócio com Deus. Nós estamos transformando o próprio Deus num
fornecedor de mercadorias espirituais e materiais. Você quer trocar de carro, vai na igreja, pede para Deus que Ele vai te dar um carro novo. Meu Deus do céu. Nós só queremos receber a seiva da videira, mas nós não queremos dar fruto para alimentar ninguém, né, Zé? Nós queremos a seiva para estar bem, mas e os frutos ficam aqui. Esse é o projeto que o diabo tem usado para aprisionar a igreja. Mas o diabo não tem vez nesse lugar nem na sua vida, em nome de Jesus, amém? Esse negócio que o Zé falou aqui de que tudo é meu, eu só penso em mim mesmo, eu só faço para me beneficiar, vai cair por terra em nome de Jesus, diante do Evangelho. Vai cair por terra em nome de Jesus. Isso é uma prisão, isso é uma grade, meu irmão. Isso tem feito dos crentes um povo cativo de novo. O Senhor nos libertou, a gente quer a corrente. O Senhor nos tirou do Egito. Dá o Egito na cabeça deles de novo. Pelo amor de Deus. Nós temos que tomar posse. Seja podado nessa manhã pela palavra de Deus. Amém? O Senhor que nos tirou do cativeiro está nos dizendo que se nós estivermos ligados a Ele, nós seremos livres de fato, porque nós não dependemos, nós não nos aprisionamos a nós mesmos, nem a ninguém, porque dele nós vamos receber tudo que nós precisamos para viver, e nós vamos poder ter tanto que nós vamos partilhar com os outros, não o que é nosso, o que nós recebemos dele de graça. Esse é o projeto em nome de Jesus, amém? Esse é o projeto de liberdade que Ele garante para todos e todas em nome de Jesus. Não sei se você recebe. Agora, só para encerrar, consciência. O problema é que nós não podemos receber dele e reter conosco, senão, sabe o que vai acontecer? Seca. Não liberta, nem a si mesmo e nem a ninguém. Esse é o problema de Jesus, desse evangelho. Ele estava transmitindo para aqueles 11 algo que se retesse ali, acabava ali. Mas ele fala, não retém não. Vocês são consequências, vocês têm que frutificar. O que eu falei com vocês vai ter que alcançar o mundo inteiro. Eu vou morrer, mas vocês vão ter que levar essa palavra para o mundo inteiro. Então não pode parar em vocês não. Ele te liberta, Ele te dá dons, Ele te dá dinheiro, Ele te dá saúde, Ele te dá uma boca para falar, Ele te dá braço para você abraçar. E você precisa frutificar, você precisa partilhar e alcançar e libertar os outros. Porque essa é a escolha de Deus para salvar esse mundo e libertar esse mundo. Em nome de Jesus. Você entende quem é você? Você entende a peça fundamental que você é nos planos de Deus? Sem você, não tem salvação para esse mundo. Sem os ramos dando fruto, nada vai acontecer. Mas eu sei que hoje tem muito ramo frutificando aqui. E é por isso que eu quero que você aplaude o Senhor com toda a tua alegria, com toda a tua força. Aplauda o Senhor com vontade, em nome de Jesus. Aplauda, fica de pé e vamos adorar o Deus das nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Recebe a poda nessa manhã.